Amém, glória a Jesus, né? Bem, meus irmãos, seu convite. Pai, Senhor, pastor. Olha o tamanho do meu abraço. Amém. Cabe aqui ou não cabe? Cabe. Oh, glória a Deus. Então tá bom. Maravilha. Amém. Amados, nós vamos aprender mais um pouquinho, né? Sim, sim. Da palavra de Deus. Glória a Deus. Beleza? E eu quero distribuir para os irmãos umas folhas aí, para vocês escreverem, né? De repente, é bom. Vocês têm caneta ou não? Eu tenho. Amém? Eu sempre esqueço a minha. Tem caneta. Então os irmãos vão pegar essas folhas aqui, vocês passam, Tem 1 milhão. cada um recebe aí. Amém? Jesus. Os irmãos vão fazer essas anotações, mas na verdade vocês vão receber um kitzinho fechado com todas as postilhas que nós estamos estudando. Amém? Porque não adianta eu dar para os irmãos agora, para depois não estudar. Então a gente vai, nós vamos quebrando a cabeça um pouco, né? Vamos aprendendo e depois os irmãos vão receber o material completo em nome de Jesus. Beleza? Glória a Deus. Nós vamos hoje aprender um pouquinho sobre eloquência. Certo? Isso aqui, vocês escrevem aí em cima na folha aí. Eloquência. Beleza? Então nós vamos aprender um pouquinho. Amém, Jesus? Glória a Deus. Amém. Vou pedir para pegar aquela cadeira vermelha ali. Glória a Jesus. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre este assunto. Beleza? Glória a Deus. Eloquência. Esse assunto é um assunto muito importante que os irmãos vão, juntamente comigo, nós vamos aprender um pouquinho. O que é eloquência? Né? Vocês sabem o que é eloquência? É algo que você faz com convicção e certeza que fluência. Amém? Boa resposta. Mailton, o que o senhor acha que é eloquência? Eloquência, eu imagino que é uma pessoa, tenho para mim que é uma pessoa que tem bastante desenvoltura, sabe interpretar, falar alguma coisa, interpretar um texto, tem eloquência, inteligência. Amém? Paulo, você? Eu nem. Eloquência. É uma salsicha? Amém? Maurício, e você? Eloquência envolve muitas coisas. Uma delas é a forma de falar, Amém. de se expressar na Que forma lindo, maravilha. É por aí mesmo, né? Beleza? Eloquência é um termo derivado do latim eloquentia, que significa excelência no falar, também falar bem, ou seja, garantir o sucesso de sua comunicação, né? Capacidade de convencer, né? É a soma das qualidades do pregador. Amém, irmão? A eloquência é a soma de várias qualidades que tem um pregador. Então, nós vamos ver aqui algumas coisas que vai nos ajudar, beleza? Então, por exemplo, o primeiro assunto que nós vamos falar com os irmãos é sobre... Nós vamos ver aqui que eloquência não é gritaria, pularia ou pancadaria no púlpito. A eloquência, a elocução é o maior e mais comum para a comunicação, portanto, deve observar o seguinte. Então, o primeiro ponto que nós vamos falar é sobre a nossa voz. Amém? Nós vamos aprender aqui que nós devemos educar a nossa voz. Beleza?
devemos educar a nossa voz. Então vocês põem o primeiro ponto, né? Cuidar da voz. A nossa voz, ela é interessante no nosso discurso. É chato a gente ver aquele irmão que começa falando forte. Ó do Senhor, irmãos, como é que tá? Tá tudo bem, irmãos? Maravilha, né? Dali a pouco, pois é, irmão, muda. Então ele fica altos e baixos. Não, Verdade. você tem que manter a sua linha. Amém, irmão? Ele começa falando uma voz aguda e depois termina lá naquela voz bem fininha, parecendo mulher. Vê que tem mulher que fala grosso também, né, mas ele começa falando no masculino e termina no feminino. Então, não, você tem que manter a tua voz. Quando vocês ouvem esses radialistas, esses jornalistas, esses locutores, né, aqueles homens que pegam a voz dele do jeito que ele pega, ele vai até o fim. Então, ali ele está cuidando da sua locução, da sua voz. E no púlpito é assim também. Então, quando o irmão for pregar, procura manter a sua voz num nível que, tá bem? Que agrada as pessoas. Essa cacofonia também, né, pastor? Então, beleza? Né. Então vamos lá. Voz. A voz é o principal aspecto de um discurso. Então você coloca aí, a voz é o principal aspecto de um discurso. Então nós temos que pensar o seguinte, irmão. Você tem que falar de um jeito que as pessoas se sintam bem. Amém? Audível, que todos possam ouvir. Tem aquele irmão que a gente chama ele aqui, vamos ouvir uma saudação pelo irmão fulano e tal, ele chega aqui e começa, ninguém ouve o que ele está dizendo. Não. Abre o peito, fala forte. As pessoas, tem gente lá atrás que quer ouvir o que você quer falar. Amém? Então, tá até dó, fica aqui resmungando aqui na frente e ninguém sabe o que ele falou, o que ele quis dizer. Então, quando você chegar aqui na frente, você tem que saber que você está falando para um auditório. Você tem que falar para todo mundo ouvir. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Segundo ponto. Veja bem. Ainda legado à nossa voz. Entendível, todos possam entender, comunicar claramente as palavras, leitura incorreta não observa as pontuações, leituras incorretas, não observa as pontuações e acentuações, tem tudo isso. Então você sabe que nós temos todas essas coisas para observar. Tem versículo que você lê ele todo, ele tem 2, 3 vírgulas, mas tem outro que já tem um monte de vírgula. Tem outro que tem 1, 2 pontinhos, mas tem outro que já tem mais. Né? Não vai fazer igual aquele outro que ele escreveu a carta lá para o amigo dele. Então ele escreveu uma carta desse tamanho, assim, ó, grande. E embaixo ele colocou assim, ó amigo, eu não coloquei vírgula e nem ponto aí. Mas embaixo aí, ó, bem no fim da carta tem ponto, tem vírgula, à vontade, pode usar. Não é assim que faz, né? Então nós temos que respeitar as vírgulas, pontuação, acento. Amém, irmãos? Para que fique claro as coisas. Beleza? Tá bom? Isso aqui eu acho que é importante nós aprender. Então, leia. Não precisa ler correndo, ler pausadamente, com calma, observando o que está escrito, observando todos esses sinais, né, de ponto, de vírgula, de acento, por aí. Amém? Porque graças a Deus aqui, até onde eu sei, todos aqui são alfabetizados. Né? Então, eu acho que é interessante isso que nós estamos aprendendo, beleza?
Então vamos em frente. O segundo ponto é o vocabulário. Quantidade de palavras que conhecemos. Irmão, isso aqui é importante. Você precisa conhecer as coisas que você fala, né? Você tem que falar as palavras certas. Usar o vocabulário completo. Porque você tem que saber que quando você está ministrando a palavra, o seu auditório tem uma mistura de gente. Está entendendo? No seu auditório pode ter gente que não sabe nem assinar o nome. Mas ali também tem gente que é formado em faculdade, né? Doutor, advogado, juiz, todo esse tipo de gente está te ouvindo. Então, se a gente não cuida, não toma cuidado, as pessoas vão sair murmurando: poxa, meu Deus, mas o irmãozinho lá, ele fala tudo errado, as palavras dele são incompletas, ele começa um assunto e não termina. Então aqui nós estamos aprendendo hoje que, se Deus quiser, para a gente se cuidar. Amém? Amém. Isso aqui que eu estou dando para os irmãos, isso aqui é coisa de gente grande, é pessoas que estão aí no mundão pregando a palavra. Amém? E eles procuram se destacar da melhor maneira possível. Então, hoje nós temos uma facilidade, nós temos um recurso que nos ajuda. Por exemplo, hoje não dá para a gente gravar todo o sermão e botar lá no grupo da igreja, porque não tem jeito, né, irmão? Hoje existe aí o WhatsApp, e no WhatsApp é 3 minutos no pau, velho. Mas quando você põe lá no Facebook, lá no YouTube, então lá você pode estender um pouco. Mas hoje já estão usando um tempo menor. E esse tempo, esse pouco tempo que as pessoas estão usando, os pastores, os comunicadores, eles estão alcançando mais gente. Hoje, talvez uma frase bem falada, ela vale por um sermão pregado aí dentro de 1 hora. O camarada pregou 1 hora, ninguém entendeu nada. Verdade. Certo? Ninguém aprendeu nada, não edificou ninguém, mas uma palavra bem falada, ela pode atingir os corações e as pessoas se abençoam. Amém, irmão? Glória a Deus. Então, nosso vocabulário tem que ser assim, fácil de falar, comum a todos, de fácil compreensão, saber o significado, né? Evitar gírias, linguagem incorreta, ilustrações impróprias, tá bom, irmão? Beleza? Evita essas coisas. Então, o objetivo de Deus nessa noite é nos preparar para pregar a palavra. Quando você chega, irmão, quando você chega aqui na frente, você não é qualquer homem. Amém? Quando você chega aqui na frente para pregar a palavra de Deus, você não é qualquer pessoa. Às vezes as pessoas, eles se relaxam, certo? Eles não estão nem aí. Eles acham que eles podem chegar aqui e falar o que quer. Não, não é por aí. Quando você vem aqui na frente, além de você ser um embaixador de Deus, amém? Para anunciar as boas novas do Evangelho, você também é visto pelas pessoas. Mas gostei, mas amei o que aquele homem falou. Isso é bom ou não é? Amém? Glória a Deus. Quantas vezes na igreja tem aquelas pessoas
Não adianta a gente querer julgar ao contrário, mas a realidade é essa. Quem vai pregar hoje? Verdade. Ah, hoje quem vai pregar é o irmão Manuel. Ah, então eu vou. Nós não podemos tratar uma pessoa dessa como orgulhoso, sistemático, problemático. Não, ele está no direito dele. Se ele gosta de ver o Manuel pregar, porque a palavra do Manuel faz bem para ele. Amém, irmãos? É o que aconteceu com Jesus, né? Um dia Jesus estava no templo, ali talvez, vamos dizer que Jesus estava assim mais ou menos. Estava ali olhandinho, os doutores falando, um falava uma coisa, outro falava outra. E no final lá ele teve vontade de falar um pouquinho também, né? Amém, irmão? Jesus teve vontade de falar um pouquinho. Deixa eu ler um pouquinho, falar um pouquinho aí. Aí os doutores, não, vem cá, chama esse menino aí, deixa ele falar. Quando Jesus abriu a boca, os homens ficaram. Ah, mas como pode? É assim, não é? Como pode esse onde é que ele conseguiu esse conhecimento? O conhecimento de Jesus foi Deus que deu, Pai. Amém. Então ele procurou, falou, não, aqui eu tenho, Jesus deve ter pensado, aqui eu tenho que caprichar. Amém? Aqui eu tenho que fazer de tudo para me convencer essa gente grande que tem aqui. E este é o desejo do Espírito Santo para com os irmãos. Amém? O Espírito Santo quer te usar de uma forma que, através da tua palavra, você possa convencer os pecadores. Então, o pregador do Evangelho, ele é mais ou menos, irmão, como um pescador. Né? Como um pescador. Qual é o modo de um pescador agir na beira do rio? Ele vai lá, ele prepara o local. Quem já pescou aqui? Dá uma cevada. Prepara o local, joga ali umas coisas. Aí ele, na hora certa, ele vai lá e pega. Nós também somos assim. Amém? O pregador do Evangelho, hoje, um pregador do Evangelho que cuida, que zela das suas mensagens, que zela dos seus sermões, ele convence o mundo. Amém? Então, nós temos um vasto campo de aprendizado. Eu estou falando isso aqui hoje para os irmãos, mas daqui um dia eu não estou mais aqui com vocês. Mas daqui a 20 anos, 30 anos, vocês vão lembrar, poxa, um dia o pastor Levi falou isso para nós, e é verdade. O profeta Isaías, note bem, vamos aprender um pouquinho aqui com o profeta Isaías. O profeta Isaías, um dia ele pregou, ele falou, ele realizou, ele foi lá, ele veio aqui, pá, vai dali, né? Depois ele deu uma parada e perguntou assim, quem deu crédito à nossa pregação? 53. A quem se manifestou o braço do Senhor? Olha, então você faz essa pergunta para você mesmo. Diga comigo, eu preciso fazer essa pergunta Eu preciso fazer essa pergunta. para mim mesmo. Quanto tempo faz que as suas mensagens já não alcançam mais ninguém? Isso aqui é de Deus, irmão. Pode escrever que isso aqui é Deus que está falando com vocês. Quanto tempo faz que as suas mensagens não alcançam ninguém?
do jeito que as pessoas entram na igreja, eles saem a mesma coisa. Então faça como o profeta Isaías fez. Quem deu crédito à nossa pregação? Então você começa a fazer uma análise. Amém? Começa a fazer uma análise. Quando eu disse agora mesmo aqui, que hoje nós temos um recurso, que é o celular, que é o tablet, que é o notebook. Mas vamos dizer o celular, que é o que mais usa, né? Então, geralmente, quando eu mando aqueles videozinhos para vocês pregando, vocês estão achando que eu mando aquilo ali à toa? Não, eu mando aquilo ali para mostrar para os irmãos que eu estou cuidando de vocês. Amém? Então, esses videozinhos que vocês pregam aí 5 minutos, 10 minutos, então vocês tiram um tempinho, deixa eu ouvir a minha pregação. Amém? Então você pega um caderninho, pega um caderno, pega uma caneta e você vai escrevendo todas aquelas coisas que você, puxa, eu não podia ter falado isso. Amém? Eu não podia ter falado isso. E falei. Então se você fica aí 2 minutos falando uma coisinha, outra coisinha, são 2 minutos em um sermão de 30 minutos, é um grande prejuízo. Tá? Então, qual é o propósito de Deus? É que você fale pouco, mas aquilo que você fala alcança o coração das pessoas. Amém? Então, senta, liga lá o teu telefone, abre o vídeo e começa a ouvir. Bom, meu Deus do céu. Essa frase aqui, ó, eu repeti ela 10 vezes. 10 vezes. Não pode. Então tem aquele irmão que vai pregar aqui, ele começa. Paz do Senhor, né, irmão? Vamos orar, né, irmão? Vamos fazer isso, né, irmão? Para com esse negócio de né, isso não existe. Não vou dizer falar uma vez, 2 vezes. Mas é né toda hora, é né para lá, é né para cá, é né de lá, para com isso. Certo? Então vai cortando essas coisas. Vai cortando. Aquelas frases que você repete muito, evita. Fala 1, 2 vezes. Beleza? Amém? Então esses videozinhos é para você se corrigir, para você se moldar. Policiar. Amém? Vamos em frente aqui agora. Aqui nós já falamos aí, mas vamos falar mais um pouquinho. Né? Evitar gírias, linguagem incorreta, ilustrações impróprias. Porque tem pregador que ele fica falando gírias no púlpito. No púlpito no altar do Senhor não é lugar de ficar fazendo essas coisas, falando gírias. Você sabe o que é gírias? Glória a Deus. Vamos lá. Então agora nós vamos passar, escreve aí na sua folha, algumas regras de eloquência. Algumas regras de eloquência. Glória a Deus. E Deus vai nos abençoar, irmão. Deus vai nos abençoar. Vamos lá. Primeira regra. Procurar ler o mais que puder sobre o assunto a ser exposto. Diga comigo. Devo ler várias vezes o assunto que vou pregar. Amém, irmão? Então, você vai pregar sobre... Vamos falar aqui o Salmo 23. Né? Quantas coisas boas tem ali no Salmo 23? Então,
leia ele várias vezes. Nossa, mas como Davi, que interessante, né? Ali você vai descobrir todas aquelas partes ali, águas tranquilas, sobre refrigério, aquele monte de coisa que tem ali, né? Então, ali tem umas 7 coisas que você tem que analisar, sobre a vara, sobre o cajado. Sombra. A sombra. O que tem mais lá? Vale da morte. Tem o vale. O Certo? onipotente. Hã? O onipotente. Onipotente. Então, irmãos, o Salmo 23, às vezes as pessoas leem, mas não observam ele. Mas ele é um salmo rico, Maravilhoso. maravilhoso. Ele tem muitas coisas ali Pasto verdejante. para vocês. Passos verdejantes. Tem tudo. Então você tem que ler várias vezes o texto que você vai pregar. Então você pega, irmão, vou te dar uma ideia para vocês, ó, isso aqui é bom, viu? A Bíblia, ela não deve ser lida, ela deve ser estudada. Quando você lê é uma coisa, mas quando você estuda é outra. Meu Deus do céu. Amém. Contexto. Amém, irmão? Quando você lê é uma coisa, mas quando você estuda a Bíblia é outra coisa. Então você pega um caderno, ó, e faz aqui algumas colunas, né? Então você coloca ali, ó, o que eu não entendi, certo? O que eu não entendi. Então você escreve. O que você não entendeu, então você vai escrevendo, ó, eu não entendi tal coisa assim, assim. Amém? Essa é a primeira coluna. A segunda coluna é o que eu entendi. Então você coloca ali o que você entendeu. Amém? E a terceira coluna é como devo aplicar o que eu aprendi. São 3 colunas. Você lê, entende e aplica. Amém? Glória a Deus. Então você lê o texto, você escreve aquelas coisas que você não entendeu? Então coloca na primeira coluna. A segunda coluna é aquelas coisas que você entendeu. E a terceira coluna, aquelas coisas que você aprendeu e como você vai aplicar. Então, a aplicação da palavra de Deus, ela deve ser feita de uma maneira muito especial. Você sabe a área da sua vida que está precisando de tratamento. Amém? Por exemplo, se a tua vida de santidade está fraca, então você vai aplicar o remédio próprio para a santidade. Se a tua vida de oração não está boa, então você vai usar o remédio que te ajuda a você melhorar na oração. Amém? Se você descobriu que você está faltando com a obediência à palavra de Deus, então você vai usar o remédio bom para obediência. Vocês estão entendendo como é que é o negócio? Tá? Se você está com dor de cabeça, você tem que usar um remédio para tirar a dor de cabeça. Você não vai tomar um remédio para cortar a diarreia. Você não está com diarreia. Então você vai usar um remédio para tirar a dor na cabeça. Amém? É assim. E a palavra de Deus, ela tem uma resposta para cada um dos seus problemas. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, leia o texto várias vezes. Eu vou aproveitar aqui e falar também para os irmãos. Nunca pregue, irmão. Nunca usa o púlpito do Senhor para confrontar assuntos. Hoje é comum o pregador usar aqui, ele usa confrontar os assuntos. Então ele sabe que o Paulinho está com um probleminha lá. Talvez está lá um problema de relacionamento, um problema de emprego, um problema de sei lá, alguma coisa.
Então ele vai para atacar o Paulinho. Não, isso aqui eu quero pregar para atingir o Paulo. Isso é pecado, não faça isso. Essas coisas têm que acontecer pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Ninguém resolve o problema usando o púlpito. Amém? O púlpito, ele existe para pregar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos em frente. Vamos lá, mais um pouquinho agora. Segundo ponto, segunda regra, põe aí, escreva aí. Segunda regra. Procurar conhecer o público ouvinte. Irmão. Você tem que conhecer o teu auditório. Você tem que conhecer quem está te ouvindo. Amém? Poxa, não, hoje o meu auditório ele está recheado de pessoas importantes. Irmão? Amém? No seu auditório você tem que saber que você tem gente que é analfabeto, mas você tem que saber que tem gente estudada, pessoas formadas. Então você tem que procurar usar o modo que agrade, que atinge todo mundo. Amém? Glória a Deus. Conheça o seu auditório. Se você foi convidado para pregar para um congresso de jovens, então você tem que saber que o teu auditório é jovem. Amém? Beleza? Não adianta você chegar lá e esquecer do trabalho do jovem e entrar noutra área. Prega para jovem. Se você foi convidado para ministrar para um grupo de senhoras, de irmãs, então você tem que saber que o seu auditório é composto de mulheres. Então a mensagem tem que ser dentro dessa área. Você foi convidado para pregar num congresso de homem, beleza? Tá bom? Por aí afora. Diga comigo. Procura conhecer o auditório que você vai estar falando. Amém? Vamos lá. Glória a Jesus. A terceira regra. Essa aqui já foi falado já. Procurar saber o tipo de reunião e o nível dos ouvintes. É isso que eu acabei de falar já. Amém? Você tem que saber o nível de ouvintes que você está falando. Glória a Deus. Não há necessidade de explicar mais, né? Já foi falado. Glória a Deus. Vamos lá, mais uma regra. Seriedade, pois o orador não é um animador plateia. Certo? Seriedade, pois o pregador não é um animador de plateia. Certo? Você tem que saber que você está ali para fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos? Entregar a palavra do Senhor como ela é. Glória a Jesus. Então não adianta, tem pregador que ele é um verdadeiro palhaço no púlpito. Então isso aí não edifica. Então o negócio dele é, se ele conseguir fazer o pessoal cair na risada, cair na gargalhada, ele acha que ele fez uma grande coisa. Hoje o pessoal riu, mas foi aquela coisa, mas Deus não, isso não se agrada, Deus não se agrada disso. A palavra de Deus ela tem que ser pregada com seriedade, amém? Porque se trata de algo muito especial. Amém, Jesus? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos em frente. Mais uma regra. Quinta regra. Ser objetivo, claro, para não causar nos ouvintes o desinteresse. Então isso aqui é um outro assunto importante. O pregador, você tem que manter os seus ouvintes seguros em você.
Amém? Isso aqui é muito interessante. Você tem que trazer as atenções das pessoas para você. Amém? Amém. Porque quando você prega uma mensagem que ela fica vagando, uma hora está lá, outra hora está aqui, então isso vai gerar desinteresse nas pessoas. Tem uns que conversam. Quantas vezes você já viu gente conversar na hora da mensagem? Já, não? Conversa, de repente levanta, sai para fora e vai para lá. Mas quando você consegue trazer o auditório para você, aí não levanta ninguém, Verdade. não sai ninguém, as pessoas ficam na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, é uma das coisas muito maravilhosas. O desejo do meu coração é que todas as suas mensagens preencham o coração das pessoas e que quando você diz amém, as pessoas ficam com fome. Amém? Fica com vontade. Eu quero mais. Não é assim que acontece. Amém, irmão? Glória a Jesus. Vamos aqui à última regra. Utilizar uma linguagem bíblica. Essa é a sexta regra da eloquência. Procura utilizar uma linguagem bíblica. Tudo que você falar aqui no altar do Senhor deve estar relacionado com a Bíblia. Amém? E é por aí que nós vamos aprender. Beleza? Glória a Deus. Então, eu quero deixar para os irmãos esse assunto maravilhoso. Sétima regra. Veja bem, evitar usar pronome eu, e sim pronome nós. Amém? Isso aqui é muito interessante. Nunca chega no púlpito, certo, irmão? E diz assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. Diga assim, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Não, mas eu estava sozinho, é eu mesmo. Não. Isso não tem nada a ver. Você sabe que você não é simplesmente eu, você é nós. Quando se une teu espírito, tua alma, teu corpo, então é nós. Amém? Por isso que existe. Nós fizemos isso. Quando Deus criou o homem, vocês vejam bem, lá no Jardim do Éden só estava Deus, pelo que a Bíblia diz. Estava ou não estava? Só estava ele. E Deus disse assim, façamos o homem, nossa imagem e semelhança. Por que ele falou, façamos o homem? Por quê? Quem mais estava com ele lá? O Espírito Santo e o Senhor. Está vendo, irmão? Jesus e o Espírito Santo. Deus podia falar assim, não, eu vou fazer o homem assim. Não, mas ele fez assim, ele usou diferente. Façamos o homem, nossa imagem e semelhança. Palma para Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar. E o nosso seminário vai ficar por aqui hoje. Ficou 2 matériazinhas para trás, irmão, mas eu não vou judiar dos irmãos, não. Vou deixar vocês descansar mais cedo. Amém, Jesus? Amém. Glória a Deus. Eu fiquei devendo para os irmãos a estrutura do sermão. Mas na próxima a gente vai estudar isso aí. Beleza, irmão? Pega na mão do seu irmão aí. Amém? Primeiro dá um abraço. Fala, irmão, foi muito bom estar aqui na presença de Deus. Vamos estar aqui na presença. Amém? Glória a Deus. Ora abraçada aí, vai. Ora abraçada. Vamos orar. Vamos orar. Senhor maravilhoso Deus, nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Senhor.
por este Deus, momento somos gratos, glorioso Senhor, pelas bênçãos. que passamos aqui, Pai. Verdade, Senhor. Senhor, estas coisas que nós estudamos aqui Senhor, hoje, dando paz, alegria, que elas graça, possam Senhor, gerar no coração Deus, de é cada um verdade, dos Senhor. obreiros, Louvado seja o teu ó nome. Pai, um Deus despertamento, um maravilhoso. interesse, uma vontade de Glorificamos, Senhor, crescer pelas tuas na tua bênçãos, obra. Senhor, as tuas Pai, maravilhas. abençoa cada Deus obreiro, abençoe a cada que um. o seu Deus, nome Senhor, seja Senhor. glorificado hoje e sempre. Aleluia. Amém? Amém. Amém. Palma para Jesus. Amém. Está encerrado? Deus que abençoe os irmãos. Amém.